A tentativa do governo de se antecipar aos efeitos negativos da alta do petróleo também esbarra na alta de alimentos. De acordo com o Palácio do Planalto, o anúncio reduz a pressão sobre o diesel, que é um insumo essencial para o transporte de cargas. A produção agropecuária e o abastecimento das cidades também dependem demais do preço da energia. A analista de economia Lucinda Pinto chega aqui na nossa programação com mais detalhes deste cenário. Seja bem-vinda, Lucinda. Novamente, uma ótima tarde a você. Para você também, Gabriel. Boa tarde a todos. Medidas bastante abrangentes. Nós temos queda de imposto, subvenção, algumas medidas de regulação, inclusive deixando evidente a queda do preço dos combustíveis por conta dessa ação do Executivo e até tributação de exportação de petróleo, ou seja, é um pacotão para tentar evitar ao máximo o impacto para o consumidor final. Sendo que o Petrobras sequer repassou o custo mais alto do petróleo para o consumidor. Acho que essa é a grande pergunta que se faz. Será que o governo está se antecipando porque hoje à noite a gente vai ver um reajuste? Fica essa pergunta, porque de fato dar essa isenção, né, mudar essa dinâmica de tributação dos impostos, sem que tenha havido efetivamente um repasse de custos, é uma coisa curiosa, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Realmente, Gabriel, quando se tem um conflito, um problema do tamanho que a gente está assistindo, quer dizer, o petróleo chegar ali a $100, a gente não sabe até quando essa situação vai perdurar, quando efetivamente vai haver um corte na oferta, né, do petróleo, porque a gente ainda não está sentindo esse corte de ofertas, mas muito possivelmente, se essa situação perdurar aí por mais 2 semanas, a gente vai começar a ter um outro grau de crise, né? Realmente uma falta mesmo dessa commodity. Então, é natural que se tome medidas extraordinárias. É esperado, aliás, tem outros países, em especial na Ásia, que são países mais afetados pelo que está acontecendo, pelo conflito. Isso já está acontecendo, já existem outros governos se movimentando. A questão é que aqui a gente não está... quem está realmente segurando a onda, quem está fazendo aí, no fim das contas, essa política é a própria Petrobras, que, de um lado, não está fazendo esse repasse de preço para o consumidor. Está segurando o preço, está perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro porque não repassa preços. Isso, a gente até estava discutindo isso, né, Gabriel? A Petrobras, ela não perde exatamente porque ela mais exporta do que vende no mercado local. O ponto é que ela deixa de ganhar. E número 2, porque agora tem esse imposto de exportação que ela vai ter que pagar, certo? Pelo petróleo cru. Então, esse tipo de movimento pega muito mal diante do mercado. Ainda que se entenda que é natural, é necessário que o governo faça algum tipo de medida, tenha uma atuação para conter os efeitos derivados do conflito. O jeito como a coisa foi feita e anunciada desagrada, porque soa como eleitoreiro. No fim, é isso que acontece. E ainda mais com algumas medidas de deixar claro o quanto o imposto vai ser reduzido, deixar claro para o consumidor o quanto que o governo está conseguindo fazer com que o combustível seja mais descontado, dá mais esse tom também de uma política eleitoral em um ano eleitoral. 2026 a gente vai ter votação no final do ano, né? Exatamente. E lembrando que a gente assistiu em 2022 um impacto grande ali do movimento de greve dos caminhoneiros que se manifestaram contra reajustes do preço do diesel naquela época, no governo, era do Michel Temer, né? E esse movimento todo deixou o país desabastecido, gerou problemas. Desculpa, eu falei o ano errado, foi em 2018 que isso aconteceu, né? E que a gente viu o impacto daquela crise ali provocada pela greve dos caminhoneiros. Então, certamente o governo não quer vivenciar nada parecido com isso. E já tem muito ruído, né? Muita pressão, muita cobrança por parte dos representantes aí dessa categoria. Então, com certeza tem um olhar aí um pouco para essa questão. Perfeito. Foi problema no governo Michel Temer, foi problema no governo Bolsonaro. Eu lembro a época dos preços mais altos, inclusive com auxílios aos caminhoneiros para ajudar nestes custos, algumas medidas para tabelamento de preços de frete. Então, é um problema histórico aí dessa estrutura que no Brasil é baseada em rodovias e depende muito do preço do diesel. Agora, Lucinda, a gente também tem uma outra preocupação que é a questão inflacionária. Hoje recebemos um IPCA que veio mais forte do que a expectativa, 0,7% no mês, é o maior IPCA desde fevereiro do ano passado. E isso acaba gerando um certo incômodo, porque semana que vem tem decisão do Copom. Isso mesmo. Fevereiro é um
momento de sazonalmente inflação mais alta, mas realmente essa inflação ela preocupou porque ela traz alguns sinais negativos, em especial da inflação lá dos serviços subjacentes, que de novo em 12 meses voltaram ali para casa dos 6%, mais perto de 6%, e isso é um mau sinal, uma preocupação. Então, essa informação do IPCA mais alto, os núcleos do IPCA mais salgados, somados a esse cenário de combustíveis pressionados, incerteza, tudo isso está levando o mercado a considerar que talvez o Banco Central tenha que cortar mais lentamente. Acho que a ideia de um corte de juros a partir da reunião da semana que vem, isso ainda não está descartado, mas o que o mercado está vendo é um ritmo um pouco mais brando. Agora, para explicar um pouco também da questão do efeito da crise sobre a taxa de juros, acho que é importante lembrar o seguinte: a gente está vendo o real ter um desempenho, uma performance melhor do que muitos pares. O real, com toda essa instabilidade que a gente assistiu aí nessas últimas 2 semanas, o real tem desvalorizado pouco, né? Eu acho que na máxima chegou ali a perto de 5,30. E isso tem a ver um pouco com a taxa de juros. O nível de taxa de juros é uma proteção, no fim das contas, um pouco porque você desestimula o investidor a apostar contra a moeda e você desestimula os agentes a fazerem hedge, que seria um efeito de aumento do dólar aqui no mercado local. Então, por conta desse fator, o mercado também entende que cortar o juro talvez rápido demais seja desaconselhável. O Banco Central provavelmente vai ter um cuidado olhando para o efeito que isso pode trazer para o câmbio, que é o que tem favorecido bastante esse cenário de inflação, tem limitado o aumento de alguns preços aí nos últimos meses. Perfeito. Só para a gente ter na cabeça aqui, mesmo com essas medidas do governo, é possível que o diesel ainda suba no Brasil. O preço de paridade internacional monitorado pela Abicom está cerca de R$1,31 abaixo do que deveria estar, se a gente fosse levar em consideração o preço do que é importado, tá, o Lucinda? Então, a gente está R$1,31 mais barato do que lá fora e a gente tem esse benefício de 64 centavos. Há uma margem que a Petrobras, mesmo que reajuste, possa engolir de prejuízos ou de, talvez, falta de ganhos, como a gente diz por aqui, mas se a gente reajustar o preço para expressivamente o que está sendo negociado lá fora, mesmo assim, mesmo com essas medidas do governo, o diesel deve ficar mais caro, só para a gente ter isso na cabeça. Boa, né? E tem a gasolina, que Exatamente. também não houve nenhuma medida em relação a isso. Perfeito. Esse é um outro preço que também tem uma defasagem não tão grande quanto do diesel, mas também tem uma defasagem. Lucinda Pinto, que está aqui conosco todos os dias, agradeço novamente por mais uma conversa aqui no Fechamento de Mercado. Achei que ontem seria nosso último papo nessa semana, mas estamos aqui novamente, minha cara. Eu gostei disso aqui, então eu faço força aqui para estar contigo. Isso aí, Gabriel. Deixa o Naka passear mais um pouquinho, a gente fica aqui mais Jogar uma bolinha lá na tempo. Comembol. Um abraço para você. É isso aí. Até Abraço, a próxima. boa Tchau, tarde. tchau.